Como é que passaram o final de semana? Passaram bem? Escutando música do Manunário. É, coisa boa, né? Foi bom. Foi bom, né? Que bom, graças a Deus. Então vamos lá. Vamos relembrar aqui, né, o nosso e último assunto de português, que foi sinais de pontuação. Então, para dar início, certo, a nossa aula de hoje, eu vou ler um texto para vocês. Prestem bem atenção na pontuação, certo? Então, se eu perguntasse para vocês, quem é que gosta de chocolate aqui? Todo mundo gosta? Eu também adoro chocolate. Eu não. Não? Vocês Eu não. não gostam? Eu adoro. Eu não gosto. Olha só, preste atenção. Quem já ouviu a história do peixinho de chocolate? Vocês já ouviram? Eu não. Ninguém nunca ouviu? Eu não. Eu não. Não? Então vamos ver agora, certo? Preste atenção. Então vocês estão vendo aí a imagem dele, certo? Então o título da nossa história de hoje, certo? É o peixinho de chocolate. Vamos ver o que aconteceu nessa história. Vamos ver, né, o que aconteceu com o nosso personagem principal, né, que é o peixinho de chocolate. A mamãe peixinha ficou grávida. Papai peixão, muito feliz, comemorou, contando para todos a novidade no fundo do mar. Papai peixão procurou a baleia azul, que era considerada a rainha dos mares, para anunciar o nascimento. Então, uma grande festa que aconteceria depois do nascimento do peixinho já tinha sido programada. Todos os peixes do mar iriam participar. Por exemplo, o golfinho faria uma apresentação de saltos, a baleia bailarina jorrando água, o peixinho lanterna iluminaria o mar, formando um enorme contraste de cores. Chegada a hora do nascimento, papai peixão solicitou a presença do seu amigo polvo. Amigo, eu preciso da sua força e energia. Papai peixão esperava ansiosamente ao lado do cavalo marinho quando a baleia soltava água para todos os lados e gritou: nasceu, nasceu! Oh, que maravilhosa surpresa! O peixinho é marrom e tem sabor, disse o golfinho ao dar-lhe um beijo carinhoso. A notícia espalhou-se rapidamente por todos os mares. Em pouco tempo, vieram peixes de vários lugares, não só para ver, mas também para tocar e sentir o gostinho agradável de chocolate. Papai peixão tentou consolá-la, mas a sua esposa só ficou aliviada quando chegou o sábio salmão, que lhe disse: Dona Mamãe Peixinha, no mar todos os peixes têm direitos iguais, mesmo sendo de cores diferentes. É também dever de todos os peixinhos respeitar uns aos outros. Mamãe Peixinha, mais tranquila, fez a seguinte pergunta: e agora? O que fazer? Então, todos os peixes responderam: deixe-o viver solto e feliz, pois é um peixinho diferente, mas é extremamente lindo. Além disso, todos que se aproximarem dele e tocarem-no sentirão, num primeiro momento, o gostinho de chocolate que emana de seu corpinho. Depois que travarem laços de amizade, perceberão que a sua alma também é doce como um chocolate. Assim, o peixinho de chocolate passou a conviver com todos harmoniosamente
no fundo do mar. A notícia espalhou-se rapidamente por todos os mares. Em pouco tempo, vieram peixes de vários lugares, não só para ver, mas também para tocar e sentir o gostinho agradável de chocolate. Papai Peixão tentou consolá-la, mas a sua esposa só ficou aliviada quando chegou o sábio Salmão, que lhe disse: Dona Mamãe Peixinha, no mar todos os peixes têm direitos iguais, mesmo sendo de cores diferentes. É também dever de todos os peixinhos respeitar uns aos outros. Mamãe Peixinha, mais tranquila, fez a seguinte pergunta: E agora? O que fazer? Então, todos os peixes responderam: Deixe-o viver solto e feliz, pois é um peixinho diferente, mas é extremamente lindo. Além disso, todos que se aproximarem dele e tocarem-no sentirão, num primeiro momento, o gostinho de chocolate que emana de seu corpinho. Depois que travarem laços de amizade, perceberão que a sua alma também é doce como um chocolate. Assim, o peixinho de chocolate passou a conviver com todos harmoniosamente no fundo do mar. Então vejam só, gente. Gostaram do texto? Quem gostou da história do peixinho? Vejam só. Nós vimos aí que esse texto, né, que nós acabamos de ler aqui, ele possui vários sinais de pontuação, né, que nós estudamos na aula passada, não foi? Quem lembra quais foram os sinais de pontuação? Ponto final, vírgula, exclamação, dois pontos, travessão, certo. Então esse texto, certo? Vocês viram aí que ele apresenta um diálogo, não é? Então, o diálogo é a conversa entre os personagens, certo? Então, para se utilizar um diálogo, né, para escrever um diálogo, nós temos que utilizar corretamente os sinais de pontuação, né? Então, nós vimos aqui que nesse texto tem a parte do narrador, não é isso? E tem a parte da fala dos personagens, certo? Quem é que lembra, certo? Para que é que serve os dois pontos num diálogo? Para indicar a fala de alguém. para iniciar a frase do personagem. Muito bem, para indicar que logo em seguida tem a fala do personagem, né? Por exemplo, nessa frase que está aqui, ó. Chegada a hora do nascimento, Papai Peixão solicitou a presença de seu amigo Polvo. Não foi isso? Então, isso aí, essa frase aqui está indicando, né, que o personagem vai falar. Então, qual foi a fala do personagem aqui logo após essa citação? Foi essa daqui. Amigo, a sua força e energia. Muito bem, ele disse: amigo, eu preciso de sua força e energia. Então, vocês viram quais foram os sinais de pontuação que apareceram aqui nessa frase, né, que está representando a fala do personagem. Vírgula, exclamação, Apareceu a vírgula, apareceu ponto de exclamação, somente Travessão e dois pontos. a travessão também. Muito bem. Então, vejam só. Para que uma frase fique com sentido, né, para que dê sentido, para que a gente entenda a frase, a gente tem que ler corretamente, né? A entonação tem que sair corretamente, empregando os sinais de pontuação, né? Do mesmo jeito, se eu fosse fazer uma pergunta, se eu for fazer uma pergunta e não utilizar o ponto de
interrogação, você vai entender que aquilo foi uma pergunta? Não, vai pensar que é uma frase. Vai pensar que é uma frase afirmativa. Se eu utilizar um ponto final, ela não vai ser uma frase interrogativa, e sim uma frase afirmativa. Então, veja só. Vocês viram aí um diálogo, né, que aconteceu, né, pela história que nós lemos, né, onde será que se passou? Qual o cenário dessa história? Hein, gente? Aconteceu no fundo do mar, né? Onde o principal personagem... Quem foi o principal personagem aí dessa história? Peixinho de chocolate. Muito bem, o peixinho de chocolate. Então, ele foi o personagem principal, né? Os personagens secundários, quais são eles? Papai Peixão. Papai Peixão, a mamãe, quem mais? Cavalo O marinho. cavalo marinho, a baleia, o golfinho, Baleia azul. Então, veja só, no texto, né? Em qualquer tipo de texto, geralmente tem quem? O personagem principal e os personagens secundários, né? E além disso, temos também o narrador, não é isso? Então, o narrador é aquele que conta, que narra aquela história, né? Por exemplo, vocês viram que antes da fala de alguns personagens, sempre aparece alguma narrativa, né? Um narrador falando sobre, um pouco sobre a história, né? Isso, então, é um narrador. Então, o narrador, ele pode ou não participar da história. No caso aí, desse texto aqui que nós acabamos de ler, vocês acham que o narrador, ele participou da história ou ele só narrou? Muito bem, ele só narrou, ele não participou da história. Então, quando no texto aparecer esse tipo de narração, onde o narrador não é personagem, certo? A gente disse que nós temos aí um narrador observador, né? Mas já se o narrador participar da história, ele passa a ser um narrador personagem. Entendido aí? Então, Keirson, né, como você disse que estava com essa dúvida, que não sabia se o narrador poderia ou não, né, participar da história, né? Então, você agora já sabe, o narrador ele pode sim participar de uma história, né? Ou não. Quando ele participa, ele é chamado de quê? De narrador personagem. Quando ele só narra a história e não participa, ele é o quê? Um narrador observador. Que no caso desse texto aí, né, do peixinho de chocolate, nós temos um narrador o quê? Observador, porque ele não participou da história. Então, para dar continuidade, né, à nossa aula, certo? Nós vamos confeccionar o peixinho. Certo? Vocês vão pegar uma folha, né, de jornal, ou revista, qualquer folha velha, né, que eu pedi que vocês providenciassem. Certo? Então, vai pegar a folha, vai recortar em tiras de mais ou menos os 2 dedinhos de largura, certo? Recorta as tiras. Vamos lá. Aqui as tiras nós já recortamos, né? Algumas tiras. Agora, nós vamos pegar essas tiras e vamos dobrá-las, certo? Para que a gente deixe elas bem estreitinhas, certo? Pode dobrar várias vezes, certo? Até você chegar a outra ponta. Então, chegou aqui, dobrou todas elas, passa uma colinha aqui na ponta, certo? Passa a colinha na ponta, cola aqui, que é para elas não se abrirem, certo? Nós vamos fazer isso em todas as tirinhas. Vamos dobrar, né? Aqui mais outra. Veja só.
do mesmo jeito, né? Passa aqui a cola. Certo? Passa a cola de novo. Cola aqui a ponta. Pra não se abrir. Colou mais uma, certo? Pronto, aí depois que a gente colou todas, né, as tirinhas, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos separar uma, deixar aqui. Não vamos recortar essa, vamos deixar separadas. Vamos pegar essas outras, certo? E vamos cortar em pedaços pequenos, certo? Mais ou menos esse tamanho, tá bom? Todas elas. Pronto, depois que a gente recortou, né, o que é que nós vamos fazer? Vamos começar a montar o corpinho do peixe, certo? Então, vamos passar a cola aqui, certo? Deixando um espaço aqui que é pra gente colar a cabeça do peixe. Passa a cola e vamos começando a colar essa parte aqui, ó. Colando uma abaixo da outra, certo? Para poder depois a gente dar o formato do corpo do peixe. Né? O tamanho do peixe você que vai decidir, o tamanho que vai ficar. Se você quiser o peixe grande, você corta maior. Vamos lá. Coloca aqui mais um. Colocando a cola e colando. Pronto. Vamos lá. Pronto, colou. Depois que colar, né, o corpinho aqui do peixe, certo? Depois que secar tudo, o que a gente vai fazer? Quando seca aqui, ele vai ficar assim, certo? Então, enquanto seca aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a cabecinha do peixe, certo? Você vai pegar um pedaço de papel, certo? Vai recortar, né? Pode ser um quadradinho. Você vai pegar esse quadradinho, dobra ao meio, certo? Tá vendo, ó? Dobrei ao meio, tá vendo? O que eu faço? Pra ficar melhor pra cortar, pra não ficar torto. Eu fecho aqui, ó, e recorto, certo? Arredondando aqui. Pra poder dar formatinho da cabeça do peixe. Pronto. Fica mais ou menos assim, certo? Você vai passar a cola. Aqui, ó, nessa parte aqui. Essa partezinha menor. Que eu disse que vocês deixassem. Venham aqui, cola a cabecinha do peixe. Vamos lá. Pronto. Vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? Pronto, depois que você terminou, né? Fez o corpinho, a cabecinha do peixe, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar um retângulo, certo? Vamos pegar aqui um retângulo. E vamos fazer agora o rabinho do peixe. Então, o que é que nós vamos fazer para dar o formato do rabinho do peixe? A gente vai fazer aquela sanfoninha, tá vendo? Dobra para um lado e para o outro, certo? Como se estivesse fazendo o leque. Dobra para um lado, dobra para o outro, tá vendo? Até o final. Pronto, vamos lá. Esse aqui é para o rabinho do seu peixe. Pronto.
terminar de fazer seu leque, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esse leque e vai dobrar no meio. Assim. Tá vendo? O rabinho vai ficar assim. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir, tá vendo? As duas pontinhas, tá vendo? Ficar desse jeito, certo? Aí você pode arredondar aqui para dar o formato do rabinho do peixe. Tá vendo? Faz de um lado, e depois faz do outro, do mesmo jeito. Olha só. Pronto. Tá feito o rabinho do peixe, certo? Então, o que é que você vai fazer? Agora, vamos colar. Tá vendo? Como essa parte ficou muito grande, o que é que a gente faz? Pode tirar ela aqui, ó. Corta. Passa a cola aqui. E cola o rabinho. Assim, nessa posição, tá vendo? É só você colocar aqui, ó. Segura um pedacinho até secar. E abre aqui, tá vendo, ó? O rabinho do peixe. Tá vendo? Pronto. Depois que você colar o rabinho do peixe, o que é que você vai fazer? Você vai desenhar a boquinha e o olhinho dele, né? Você vai escolher aí como é que você quer desenhar o olhinho e a boquinha do seu peixe, certo? Assim aqui. O olhinho. Agora a boquinha. Vamos ver aqui se o rabinho já colou. Então, olha só. O peixinho, pronto. Ele tem que ficar desse jeito aqui, certo? Quando você vê que o rabinho já colou, o que é que você vai fazer? A gente vai recortar aqui, ó, essa parte do corpo para dar o formato, né? Essa parte do rabo você deixa menorzinha, certo? Você começa a recortar menorzinho, ó. E vai abrindo mais, tá vendo? Até a metade. Quando chegar na metade, eu começo a diminuir aqui, ó. Tá vendo? Do mesmo jeito, nós vamos fazer aqui, ó, do outro lado. Né? Vamos lá, deixando menorzinho. Tá vendo? E vai aumentando aqui, ó. Vou deixar a barriguinha dele. E aqui eu vou diminuindo de novo. Pronto. Tá pronto o nosso peixinho. Tá vendo?